Boa noite. Hoje nós vamos para o nosso ano bíblico. Hoje é dia 16 de agosto e nós vamos ler capítulo 22 ao 24 de Lucas, capítulo 83, a viagem para Emaús. Então vamos começar. Alguém gostaria de ler Lucas 22? O Ivan vai orar, depois ele já vai começar a leitura. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças a Ti que nos concede esse novo dia. Vem conosco nesse momento em que queremos abrir a Tua palavra, possamos entender a mensagem que o Senhor tem para nós nesse novo dia que se inicia, Senhor. Vem conosco, nos dá a Tua paz, perdoa os nossos pecados e nos ajude a não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus que oramos e agradecidos somos. Amém. Amém. Lucas 22. O plano para tirar a vida de Jesus. Estava próxima à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. O pacto da traição. 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em dar-lhe dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Os discípulos preparam a Páscoa. 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. A última Páscoa. 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor. 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas há daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Seja o maior como o menor. 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: O rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino.
e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. 34. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, até que o galo cante. As 2 espadas. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. E foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Jesus no Getsemane. 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus é preso. 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espada e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa obra e o poder das trevas. Pedro nega a Jesus. 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Os guardas zombam de Jesus. 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos. Quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus perante o Sinédrio. 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se vou-lo disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora
estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. 70. Então disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade ouvimos da sua própria boca. Lucas 23, alguém gostaria de ler? E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 1. Jesus diante de Pilatos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. 3. Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. 4. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Jesus diante de Herodes. 6. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. 10. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, e para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. 12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Jesus é condenado à morte. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. 14. E lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. 16. Portanto, castigá-lo ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique-o! Crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com humildes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. 24. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles pediam, enquanto Jesus entregou à vontade deles. A crucificação de Jesus. 26. Enquanto conduziam eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levassem após Jesus. Uma grande multidão de povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhos de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram
nem amamentaram. 30. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas: cubra-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda. 34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombaram, vão e diziam: salvou outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo, o Cristo de Deus, o escolhido. 36. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima que Jesus estava, seguinte a inscrição: este é o rei dos judeus. Os 2 malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. 40. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, se são sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, 42. Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus. 44. Já era quase meio-dia, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. 48. E todas aquelas multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando essas coisas. O sepultamento de Jesus. 50. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, e que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. 52. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e depositou-o num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. 54. Era dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo, e como o corpo foi colocado ali. 56. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Amém. Amém. Lucas 24, alguém gostaria de ler? Se quiser, eu continuo aqui, irmã. A Manu Pode parou. continuar, irmã. A ressurreição de Jesus, capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Verso 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Então, não está aqui,
ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Verso 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús. Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Verso 25. Então, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficarem com eles. 30. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora
Levantando-se, voltaram a Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Verso 36. Falava ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus explica as Escrituras. Verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. A quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão de Jesus. Verso 50. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. 53. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. O áudio seu está fechado, irmã Leni. E tá mesmo. Agora o livro Desejar Todas as Nações, capítulo 83 da viagem. Ao entardecer do dia da ressurreição, 2 dos discípulos se achavam no caminho de Emaús, pequena aldeia a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Esses discípulos não haviam desempenhado papel saliente na obra de Cristo, mas eram crentes fervorosos nele. Tinham ido à cidade para celebrar a Páscoa e estavam muito perplexos com os acontecimentos ocorridos havia pouco. Tinham ouvido as notícias da manhã com respeito à remoção do corpo de Jesus do sepulcro, bem como a narração das mulheres que viram os anjos e encontraram Jesus. Voltaram agora para casa a fim de meditar e orar. Seguiam tristemente o caminho ao crepúsculo, falando sobre as cenas do julgamento e da crucifixão. Nunca dantes se havia sentido tão desalentados. Destituídos de esperança e de fé, caminhavam à sombra da cruz.
Não havia andado muito quando se lhe juntou um estranho, mas tão absorvido se achava em sua negra decepção que não observaram muito. Continuaram em sua conversa, externando sobre as lições que Cristo lhe dera e que pareciam incapazes de compreender. Enquanto falavam sobre os acontecimentos que se haviam desenrolado, Jesus anelava consolá-los, testemunhar-lhes a dor, compreender as contraditórias ideias que lhes traziam à mente, o pensamento. Pode esse homem que consentiu em que assim o humilhassem ser o Cristo? Irreprimível era sua dor e choravam. Jesus sabia que o coração deles lhe estava unido pelo amor e almejava enxergar-lhes lágrimas, enxugar-lhes as lágrimas e enchê-los de alegria e contentamento. Devia, porém, dar-lhes lições que nunca haveria de esquecer. Ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleópas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Contaram-lhe sua decepção quanto a seu mestre, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, disseram, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Coração ferido pela decepção, lábios trêmulos ajuntaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É estranho que os discípulos não se lembrassem das palavras de Cristo e não compreendessem que ele predissera os acontecimentos que se desenrolaram. Não percebiam que a última parte de sua predição se verificaria do mesmo modo que a primeira e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Esta era a parte que devia ter recordado. Os sacerdotes principais não o esqueceram. No dia, depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mas os discípulos não lembraram essas palavras. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Os discípulos cogitavam quem poderia ser esse estranho, que lhe penetrava a alma e falava com tal calor, ternura e simpatia, e ao mesmo tempo com tanta esperança. Pela primeira vez, depois de Cristo haver sido entregue, começaram a sentir-se esperançosos. Olharam muitas vezes cheios de interesse para seu companheiro e pensavam que suas palavras eram exatamente as que Cristo havia dito. Estavam cheios de pasmo e o coração começou a pulsar-lhes com jubilosa expectativa. Começando com Moisés, o próprio alfa da história bíblica, Cristo expôs em todas as Escrituras as coisas que lhe diziam a respeito. Houvesse primeiro se manifestado a eles e seu coração teria ficado satisfeito. Na plenitude de seu gozo, não teria ambicionado nada mais. Mas era-lhes necessário compreender os testemunhos dados a respeito dele pelos símbolos e profetas do Velho Testamento. Sobre estes devia estabelecer sua fé. Cristo não operou nenhum milagre para os convencer, mas foi seu primeiro trabalho o explicar-lhes as Escrituras. Haviam considerado sua morte a ruína de todas as suas esperanças.
Agora ele lhes mostrou pelos profetas que ali se achava a mais rigorosa prova de sua fé. Ensinando esses discípulos, mostrou Jesus a importância do Velho Testamento como testemunho de sua missão. Muitos professos cristãos desprezam hoje aquela porção das Escrituras, pretendendo não ter mais utilidade. Não é isto, porém, ensino de Cristo. Tal ato o estimava que disse certa vez: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. O Ivan vai continuar. É a voz de Cristo que fala através dos patriarcas e profetas desde os tempos de Adão até as cenas finais deste mundo. O Salvador é tão claramente revelado no Velho Testamento como no Novo. É a luz do passado profético que apresenta a vida de Cristo e os ensinos do Novo Testamento de maneira clara e bela. Os milagres de Cristo são uma prova de sua divindade, mas uma prova mais forte ainda de que ele é o Redentor do mundo. Encontra-se comparando as profecias do Velho Testamento com a história do Novo. Com provas tiradas da profecia, deu Cristo aos discípulos uma ideia correta do que ele deveria ser na humanidade. A expectativa deles, de um Messias que devia tomar o seu trono e o régio poder segundo os desejos dos homens, os desorientara. Isso interferia com a devida apreensão de sua descida, da mais elevada à mais baixa posição que se podia ocupar. Cristo desejava que as ideias de seus discípulos fossem puras e verdadeiras, em todos os sentidos. Deviam compreender, tanto quanto possível, o que se relacionava com o cálice do sofrimento que lhe fora aquinhoado. Mostrou-lhes que o tremendo conflito que ainda não podiam compreender era o cumprimento do concerto feito antes de serem postos os fundamentos do mundo. Cristo devia morrer, como deve morrer todo transgressor da lei, se continuar em pecado. Tudo isso deveria ocorrer, mas não devia terminar em derrota, e sim numa gloriosa e eterna vitória. Jesus lhes disse que cumpria envidar todo esforço para salvar o mundo do pecado. Seus seguidores deviam viver como ele viveu e trabalhar como ele trabalhou, com intenso, perseverante esforço. Assim discursou Jesus para os discípulos, abrindo-lhes a mente para compreenderem as Escrituras. Os discípulos estavam fatigados, mas a conversação não esmoreceu. Palavras de vida e segurança caíam dos lábios do Salvador, mas ainda os olhos deles estavam fechados. A falar-lhe da ruína de Jerusalém, olharam com lágrimas para a condenada cidade. Mal suspeitava ainda, no entanto, que era seu companheiro de viagem. Não pensava que o objeto de sua conversação ia ali caminhando ao lado deles, pois Cristo se referia a si mesmo como se fosse outra pessoa. Pensava que era um dos que tinham ido assistir à grande festa e regressava agora para casa. Jesus andava tão cautelosamente como eles sobre as rudes pedras, parando de quando em quando com eles para descansar um pouco. Assim prosseguiam pela montanhosa estrada, ao passo que aquele que em breve tomaria seu lugar à direita de Deus e que podia dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra, caminhava ao seu lado. Enquanto andavam, o sol baixara, e antes dos viajantes chegarem ao seu destino, já os trabalhadores nos campos haviam deixado o labor. Quando os discípulos estavam para entrar em casa, o estranho pareceu como se fosse continuar a viagem, mas os discípulos sentiram-se atraídos para ele. Desejavam ouvi-lo mais. Fica conosco, disseram. Ele não parecia disposto a aceitar-lhes o convite, mas insistiram dizendo: já é tarde e já declinou o dia. Cristo acedeu a esse rogo e entrou para ficar com eles. Houvesse os discípulos deixado de insistir no convite e não teriam ficado sabendo que seu companheiro de viagem era o Senhor ressuscitado. Cristo nunca força sua companhia junto de ninguém. Interessa-se pelos que dele necessitam. Com prazer penetra no mais modesto lar e anima o mais humilde coração. Mas se os homens são demasiado indiferentes para pensar no hóspede celestial ou pedir-lhe que neles habite, ele passa. Assim sofrem muitos grande perda.
não conhece a Cristo mais que os discípulos, enquanto ele lhes caminhava ao lado. A simples refeição da noite, composta de pão, é prontamente preparada. É colocada diante do hóspede, que tomou assento à cabeceira da mesa. Estende então as mãos para abençoar o alimento. Os discípulos recuam assombrados exatamente da mesma maneira como fazia o mestre. Olham outra vez, e eis que lhe vem nas mãos os sinais dos cravos. Ambos exclamam imediatamente: é o Senhor Jesus. Ressuscitou dos mortos. Erguem-se para lançar-se-lhe aos pés em adoração, mas ele se desvanece diante de seus olhos. Contemplando o lugar que fora ocupado por aquele cujo corpo estivera havia pouco no sepulcro, dizem um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Mas com essas grandes novas a comunicar, não se podiam sentar e conversar. Desapareceram-lhes a fadiga e a fome. Deixam a refeição intacta, e cheios de alegria, põem-se imediatamente a caminho outra vez pela mesma estrada por onde tinham vindo, apressando-se para dar as alviçareiras novas aos discípulos na cidade. Em alguns lugares o caminho não é seguro, mas sobem pelas partes íngremes, escorregando na lisura das rochas. Não veem, não sabem que estão sendo protegidos por aquele que com eles viajara pelo mesmo caminho. Tendo na mão o cajado de peregrino, avançam sempre, desejando ir mais depressa do que ousam fazê-lo. Perdem o trilho, mas tornam a encontrá-lo. Correndo aqui, tropeçando acolá, vão sempre para a frente, tendo bem próximo ao lado, por todo o caminho, o invisível companheiro. A noite é escura, mas resplandece sobre eles o sol da justiça. Salta-lhes de gozo o coração. Parece estar em um mundo novo. Cristo é um Salvador vivo. Não mais o pranteiam como morto. Cristo ressurgiu. Repetem uma e muitas vezes. Esta é a mensagem que vão levar aos outros contristados. Necessitam contar-lhes a maravilhosa história do caminho de Emaús. Precisam dizer-lhes quem se lhes uniu no caminho. Levam consigo a maior de todas as mensagens anunciadas ao mundo. Uma mensagem de boas novas, de que dependem as esperanças da raça humana para o tempo e a eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Ora aí para terminar, por favor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos concedeu neste novo dia, no início dessa nova semana, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vem conosco. Colocamos mais uma vez nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. E confiamos em Ti e sabemos que o Senhor só quer nos salvar, Senhor. Vem conosco, sê com todas as famílias aqui representadas, nos dê uma semana abençoada na Tua companhia, possamos ter uma noite de sono revigorante, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajude para que não pequemos contra Ti. É em nome de Jesus que oramos e agradecidos somos. Amém, Senhor. Amém.